Bom, vamos lá, tudo bem, pessoal? Hoje eu estou gravando a aula 2 do curso de Física 2. Na nossa primeira aula, eu coloquei para vocês uma introdução sobre esse assunto, né, a termologia. Falamos um pouco, então, sobre algumas definições, alguns conceitos iniciais, né? Falei para vocês sobre o conceito de calor, sobre a temperatura. Mostrei para vocês o funcionamento do termômetro, né, como medidor de temperatura. E no final da aula, então, nós conversamos sobre as conversões entre as principais escalas, né, conhecidas, utilizadas aí. Hoje, a nossa intenção para essa aula, né, é que a gente compreenda aí exercícios, consiga resolver exercícios em que uma escala é inventada dentro do exercício. A gente chama de escalas arbitrárias, essas escalas que são inventadas nos exercícios, né? O problema, então, é que a gente não vai ter uma fórmula pronta para a resolução do exercício. A maneira que a gente vai fazer, né, para poder resolver, é montar uma fórmula a partir de proporcionalidade, da mesma forma que eu fiz na aula anterior para montar aquela fórmula de conversão entre escalas conhecidas, tá bom? Então, a ideia é bastante simples, né? Vou mostrar para vocês alguns exemplos aí, mas essa aula está bem curtinha, tá? São só os exemplos mesmo, para a gente poder trabalhar. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha então. Bom, nessa primeira tela, eu estou colocando para vocês aqui uma situação, mas eu nem coloquei texto, nada. Vamos pensar, vamos criar, olha, coloquei aqui, criando uma escala arbitrária, né? Vamos imaginar uma escala arbitrária aqui, tudo bem? Bom, essa daqui é uma escala, então, inventada. Estou inventando uma escala aqui, chamei de escala X. E nessa escala, estou colocando como pontos fixos, né? A gente chama de ponto fixo aqueles pontos em que a temperatura não varia, né? Enquanto está ocorrendo o experimento. Acho que a gente conversou sobre isso, né, na primeira aula, mas vamos lembrar rapidinho o que são esses pontos fixos. Olha, imagina que eu tenho um recipiente, né? Tipo aquele experimento da aula 1 do André Celsius, né? Então, eu pego um recipiente aqui, coloco uns cubinhos de gelo, por exemplo, aqui, né? Cheio de cubinhos de gelo, imagine, isso aqui são cubinhos de gelo, né? E aí eu vou colocar aqui, opa, um termômetro dentro desse recipiente, né? Bom, à medida que eu começo a aquecer esse gelo, né? Imagina que isso aqui é um fogão, por exemplo, né? Começo a fornecer calor aqui para o recipiente, né? Esse gelo começa a esquentar e a gente observa no termômetro, né? A substância termométrica aqui subindo, né? Dilatando. Mas chega um momento que para aqui, ó, no momento em que esses cubinhos de gelo começam a derreter, começa a formar os primeiros, né? Começa a derreter, né? O gelo aí, a gente percebe que para a temperatura aqui. E esse ponto a gente chama de primeiro ponto fixo, ou ponto de gelo. Na escala Celsius, o Celsius colocou um zero aqui, né? Por isso que eu estou colocando um zero aqui embaixo, tá vendo? Mas uma outra escala qualquer poderia ser qualquer número nesse ponto, né? Por que é tão interessante usar esses pontos fixos? Porque qualquer pessoa pode fazer esse tipo de experimento, né, e obter o mesmo resultado, chegar no mesmo ponto, né? A hora que parou de subir aqui o meu termômetro, parou, né? Não importa quem está fazendo o experimento aqui, vai parar no mesmo lugar. E aí, se eu colocar um zero, por exemplo, aqui, eu vou ter feito o mesmo que o Celsius, né? Mas nós vimos que em outras escalas, o número aqui do primeiro ponto fixo, do ponto de gelo, pode ser, né, qualquer número. Então, pode aparecer outros números. Então, imagine que uma pessoa aqui que está montando o termômetro dela, ao invés de marcar zero nesse primeiro ponto fixo, marcou 30. Né? Aqui marcou 30. E aí, o que acontece? Depois que termina de derreter totalmente esse gelo, não tem mais nenhuma lasquinha de gelo aqui, essa temperatura volta a subir. Aí começa a subir de novo aqui, ó. Né? Vai subindo, subindo, mas o momento em que essa água, né, que já vai ter virado tudo água aqui, essa água começar a ferver, entrar em ebulição, para de novo aqui. No caso do Celsius, lá, né, ele marcou um 100 aqui nessa posição aqui da sua escala, né? Mas a gente poderia marcar qualquer coisa. Então imagine que o cara aqui marcou 50
nesse segundo ponto fixo aqui, no ponto de vapor, né, ou ponto de ebulição. Tudo bem? Bom, conhecendo então essas informações, a gente quer resolver o exercício. Por exemplo, né, ele poderia falar assim, ó, se eu sei então, né, desses pontos fixos da escala x, quanto seria, por exemplo, né, uma determinada temperatura x, por exemplo, 70 graus, 70 graus estaria fora desse ponto aqui, né? Mas qualquer valor aqui na escala x, por exemplo, vamos pensar ao contrário aqui, ó, porque na nossa escala estivesse medindo qualquer coisa, 40 graus, quanto que estaria medindo na escala x, por exemplo, né? Ou o contrário, se eu soubesse um valor aqui na escala x, quanto que seria o correspondente na escala Celsius, né? Normalmente é esse tipo de pergunta que é feito, tá? Ele dá 2 pontos correspondentes nas duas escalas e depois ele vai dar um valor aqui, né, no intermediário e pedir o outro, né? Ou vice-versa aqui, tudo bem? Como é que a gente faz esse tipo de exercício, então? Vou usar proporcionalidade, vou usar o que eu usei na aula anterior para montar aquelas fórmulas, né? Aquela fórmula de conversão entre escalas conhecidas. Não tem problema nenhum. Uma outra observação importante é que na maioria dos exercícios são usados esses pontos fixos, mas na verdade, para montar as fórmulas eu não precisaria exatamente dos pontos fixos. Precisaria de 2 pontos correspondentes, né? Quaisquer. Então não precisa ser exatamente o ponto fixo, tudo bem? Pode ser que em algum exercício, ao invés dele dar pontos fixos, ele fala, ó, numa determinada temperatura numa escala, o correspondente na outra é tanto. Numa outra determinada temperatura, o correspondente é tanto. Só isso que eu preciso saber, tá? Não importa nem que sejam os pontos fixos. Mas vamos lá. Como é que eu começo então esse tipo de montagem, né? A ideia é a gente pensar em proporções. Ó, esse pedacinho tá para esse pedação, do mesmo jeito que esse pedacinho tá para esse pedação. Foi isso que eu fiz na aula 1, né? E vou fazer de novo aqui, tá bom? E como é que eu represento esses pedacinhos aqui da escala, né? Eu represento a partir de subtrações. Eu pego o valor de cima menos o de baixo, porque aí eu vou estar medindo o intervalinho entre esses dois pontos. Toda vez que eu faço uma continha de menos aqui, eu estou medindo o intervalinho entre os dois pontos, né? Então, por exemplo, aqui 40, que está aqui, ó, menos zero, é 40. Mas o que é esse 40 que eu achei? Os 40 pedacinhos que tem nesse intervalo. Da mesma forma, 100 menos zero é 100. E o que é esse 100? Os 100 pedacinhos que tem nesse intervalo maior, né? Então é isso que eu vou fazer. Mas olha, vamos pensar, antes de colocar o 40, eu vou pensar numa temperatura genérica aqui, TC, temperatura em Celsius, nesse ponto. Tudo bem? Então são essas duas possibilidades, na verdade, de resolução. A gente já pode colocar o valor dado no exercício nessa posição e fazer com o valor, ou a gente pode optar por fazer com uma letrinha, né? E depois substituir no lugar dessa letrinha o valor. Qual é a vantagem de usar uma letrinha assim? É que eu tenho depois, né, depois de montado isso, eu vou ter uma formulinha que vai servir para qualquer valor, né? Vai ficar aberto aqui, ó, essa variável, né? E eu vou poder substituir qualquer valor. Então, num exercício, por exemplo, que se pergunta mais de uma coisa, né? Eu poderia perguntar assim, ó, quanto vai ser na escala X a temperatura de 40 Celsius, 50, 60 e 70, por exemplo, né? Então, nesse caso, eu não preciso fazer essa fórmula 4 vezes, né? Várias vezes aí, para resolver. Eu monto uma única fórmula com a letrinha e depois substituo nela o que eu quiser. Eu acho que isso é vantagem. No caso de ter um único número, aí a vantagem seria usar o próprio número, mas nesse exemplo eu vou usar a letrinha, vamos lá? Olha, imagine então aqui uma temperatura TC, temperatura em graus Celsius, então eu vou pensar ela menos o zero, sempre assim, tá? Então, TC menos zero está para, né? Então, ó, esse pedacinho aqui é TC menos zero. Está para esse pedação aqui que é 100 menos zero. Ó.
100 menos 0. Né? Da mesma forma que, e aí eu faço na outra escala a mesma coisa. Esse pedacinho, ó, o pedacinho vai em cima, o pedacinho vai embaixo. O pedacinho x menos 30, ou Tx, né, a temperatura em graus X, tanto faz, né, gente? Poderia usar só um C aqui, só um X aqui também, tá bom? E 50 menos 30, vou colocar aqui 50 menos 30. É lógico que para vocês aí, quando vocês estiverem fazendo, não precisa indicar essas subtrações, já pode fazer direto, né? Não precisa escrever TC menos 0. Eu já coloco um TC aqui, né? 50 menos 30, já coloco o valor. Eu estou escrevendo assim para vocês perceberem aí o que eu estou pensando, tá bom? Agora vamos fazer aqui embaixo, ó, TC menos 0 é o próprio TC, 100 menos 0 é 100, TX menos 30 não tem o que fazer, né, por enquanto. 50 menos 30 é 20. E aí eu tenho a fórmula pronta, que eu posso usar para qualquer conversão que eu queira fazer entre as escalas Celsius e X. Né? Então imagina que nesse exercício, por exemplo, eu tenho aqui 40 graus Celsius, queira saber quanto que é o correspondente na escala X. Vou pegar no lugar da temperatura em Celsius e vou colocar o 40 e depois achar o valor na temperatura X fazendo a continha, né? Continha em X. Antes disso, a gente sempre pode dar uma olhadinha na fórmula e ver se pode simplificar alguma coisa. Por exemplo, os dois denominadores, tá vendo? Nesse caso aqui eu posso simplificar. Esses dois números eu não posso simplificar por causa da subtração. Se fosse uma multiplicação aqui, ou se fosse um único termo em cima, né? Poderia fazer a simplificação assim também, em cima e embaixo, tá? Mas nesse caso, por causa da subtração aqui, eu só poderia simplificar se fossem os dois termos aqui. Aí não tem como, fica pior. Mas os denominadores está bem fácil de simplificar. Posso dividir os dois aqui. Ó. Se eu tirar um zero dos dois, eu estou dividindo por 10. Mas eu posso dividir por 2 também. Na verdade, eu posso dividir por 20. Dividindo por 20 os dois, eu vou ter um 20 aqui e 5 20 aqui dentro do 100. Agora sim, a fórmula ficou mais simples ainda. E aí eu posso resolver. Eu aconselho, né, vocês a sempre que puderem, que sentirem segurança, né, de fazer essa simplificação, fazerem, porque fica mais fácil de fazer a continha. Agora, se achar que vai errar, eu não tenho segurança para fazer isso, às vezes eu erro muito quando eu faço a simplificação, então usem o número do jeito que ele aparecer mesmo, não tem problema nenhum. Tá? Se os números ficarem maiores aqui, o resultado no final vai ser o mesmo, né? Não tem problema nenhum, tá bom? Agora vamos resolver então esse caso. Olha, eu vou colocar 40 graus no lugar do TC, né? Porque é esse valor que eu tenho aqui no lugar do TC. Olha, sobre 5 é TX menos 30 sobre 1, que nem precisaria colocar, mas eu vou colocar o 1 aqui só para vocês perceberem que agora eu poderia fazer em X a minha continha, né? Poderia optar por fazer em X. Ou posso optar por fazer essa divisão, porque 40 dividido por 5 é 8, e fica muito mais simples fazer essa divisão, sempre que eu puder. Né? Agora, se eu fizesse em x, tem que lembrar de fazer os 5 vezes o tx e os 5 vezes o 30, hein, pessoal? Ficaria 5tx menos 5 vezes 30, aqui, vezes 150, igual a 40. Ó. 40 vezes 1, 40. Bom, daria certo também do mesmo jeito, sem problema. Mas eu vou fazer a divisão, porque eu acho que vai ficar mais simples. Ó, 40 dividido por 5 é 8. Tx menos 30, nem vou colocar o 1 embaixo. Aí é só passar o 30 para o outro lado. Eu vou ter que Tx é 30 mais 8, é 38 graus. X, né? Então a gente percebe aí que aonde está 40 graus aqui na nossa escala, né? Nessa escala X está marcando 38 graus. Um valor próximo aí, né? Mas não é o mesmo valor. Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar a fazer mais dois exemplos, então, exatamente do mesmo jeitão, tá? O estudante, ao calibrar um termômetro de mercúrio, que ele mesmo fabricou, determinou erradamente para o primeiro e o segundo pontos fixos os seguintes valores na escala de temperatura do seu termômetro. O primeiro ponto fixo ele acabou marcando menos 37 graus E, a escala do estudante, né, essa escala E. Então, ao invés de marcar 0 grau, ele marcou menos 37. E na temperatura do segundo ponto fixo, lá onde estava marcado 100 na escala Celsius, né, ele marcou 675.
Pergunta é, qual deve ser o valor da temperatura ambiente no laboratório, sabendo que no termômetro do Celsius está marcando 25 graus. Eu queria saber na escala desse estudante aí. Vamos lá? Então, vou montar aqui as duas escalas para comparar. Bom, imagina que isso aqui são os termômetros. É difícil de fazer retinho aqui. Olha, o que eu sei aqui, né? Vamos pegar a escala Celsius e a escala do estudante. Vamos chamar de graus E. Eu sei que o primeiro ponto fixo na Celsius é 0 e lá em cima é 100, né? Os pontos fixos da Celsius eu conheço bem. Na escala do estudante vai ser menos 37 e 675. Imaginem um ponto qualquer nessas escalas, né? Vamos chamar de TC, temperatura em Celsius, e de TE, temperatura do estudante. Tudo bem? E aí a gente vai montar a nossa escala. Vejam que a pergunta do exercício é sobre o 25 graus Celsius. Eu já poderia colocar 25 aqui então e já encontrar, né? Sem precisar montar toda a fórmula e depois substituir. Eu ganharia um tempinho fazendo isso. Vamos fazer isso nesse exemplo? Né? Então, poderia montar a fórmula primeiro e depois substituir, como eu fiz no primeiro, né? Mas eu posso também já colocar o valor, se é um único valor, já posso colocar aqui. Vamos fazer isso. A temperatura em graus Celsius, então, que eu quero descobrir é de 25 graus. Então, vamos fazer. Olha, o pedacinho aqui é 25 menos 0, está para o pedação que é 100 menos 0 aqui, né? Da mesma forma que o pedacinho aqui agora atenção nesse probleminha, ó. Esse número está negativo, então quando eu fizer T menos 37, olha aqui, ó, T menos 37, isso daqui vai ficar mais, hein, pessoal? Lembrar disso, hein, por favor, senão dá problema. Mesma coisa aqui no pedação, 675 menos ou menos 37, ó. 675 menos ou menos 37. Isso aqui também vai ficar mais, hein? Bom, vamos arrumar isso então? 25 menos 0 é o próprio 25. 100 menos 0 é 100. Né? TE menos 37 é TE mais 37. E 675 menos 37, isso dá 712. Vou marcar aqui, ó. E aqui 712. Tudo bem? 712. Beleza, ó. E agora eu poderia fazer simplificações, né? Por exemplo, aqui, ó, posso simplificar de novo aqui, ó, o 25 e o 100. Isso vai facilitar bastante a minha vida. Vamos fazer isso nesse caso? Poderia fazer aqui embaixo também a simplificação, se eu quisesse, né? Tanto faz, tá bom? Dá para fazer as duas, inclusive. Posso simplificar aqui embaixo primeiro e depois simplificar aqui, né, na vertical. Ou posso simplificar aqui primeiro e depois aqui embaixo. Bom? Ou não simplificar nada. Posso deixar o número desse jeito que vai dar certo do mesmo jeito, tá bom? Eu vou fazer uma simplificação aqui, assim, na vertical. Ó. Aqui em cima tem 1,25, aqui embaixo tem 4,25. Tudo bem? Então, 1/4. Dividir os dois por 25 aqui. Olha, se eu quisesse fazer agora o 4 e o 712, poderia dividir os dois por 4. Tá vendo? Ficaria 1 aqui. Bem fácil de fazer. E dividiria aqui, né, o 712, aí, 356, dividido por 2 aí. Mas não tem necessidade. A gente pode trabalhar, né, assim já está bom de fazer. Bom, o que eu vou fazer daqui para frente? Agora eu vou fazer em x, então. Né? Vou fazer aqui, ó, 4 vezes o TE, 4 vezes o 37, depois 1 vezes o 712. Vamos lá? Então, ó, 4 vezes o TE, 4TE, mais 4 vezes o 37, 120, 4 vezes 7, 28, 148, igual a 1 vezes o 712, 712. Tudo bem? Agora eu vou mandar o 148 para o outro lado, então 4T é igual a 712 menos o 148.
né? Então, fiz lá 712 menos o 148. E depois eu vou fazer aqui, ó, vou passar para cá que está apertadinho lá. O TE vai ser o 712 menos o 148, né? Tem que fazer essa continha. E aí eu divido por 4, né? O 4 passa dividindo. Fazendo essa continha, então, eu tenho 141 graus Celsius, E, né? Celsius não, graus E, né? Tudo bem? Então, é isso, né, pessoal? Então, esse é o nosso segundo exemplo. Vejam que a ideia, né, é a mesma do anterior, é sempre a mesma aí, a gente montar essa proporcionalidade, né? Depois de montado, se tiver a oportunidade de simplificar, ou aqui, né, ou aqui embaixo, denominador com denominador, interessa, porque fica menor a conta. Se eu não tivesse feito isso, eu ia fazer aqui, ó, 100 vezes TE, 100 vezes 37, uma vez o 712, né? Teriam números maiores, mas no final aqui eu teria o mesmo resultado. Bom, vamos lá, vamos para o último exemplo dessa aula. Nesse exemplo, tem um gráfico aí relacionando as duas escalas. Ele fala que o gráfico a seguir apresenta a relação entre a temperatura na escala Celsius e a temperatura numa escala termométrica X, inventada, né? Calcule a temperatura de fusão do gelo na escala X. Ele fala para considerar a pressão na atmosfera. A gente não vai falar ainda sobre pressão nessas primeiras aulas, mas a pressão ela exerce influência, né, nas temperaturas aqui. A gente não vai conversar ainda sobre isso. Bom, para esse exercício, então, observem aqui no gráfico que eu tenho dois pontos conhecidos aqui na escala Celsius e os correspondentes na escala X. Não são os pontos fixos, não são o 0 e o 100. Ele está dando aqui para a gente, ó, esse pontinho que está bem no meio do 10 e do 30 aqui, né? Que é o 20 graus, né? E esse ponto 70 aqui. Então, o 20 e o 70 na escala X, desculpa, na escala Celsius, correspondem a, olha aqui, ó, a 30, né? E 80 na escala X. Vamos montar, então, aqui os nossos termômetros. Olha, vamos estar comparando de novo o termômetro do Celsius, né? Coincidiu, hein, pessoal, desses exemplos falarem sobre o Celsius, né? Todos eles. Poderia ter comparado com a Fahrenheit, com a escala Kelvin também, qualquer escala conhecida, tá bom? E aqui, então, termômetro da escala X. E eu tenho dois pontos conhecidos, então, olha, que é o ponto 20 graus da escala Celsius, que corresponde a 30 na escala, desculpa, aqui, né, que corresponde a 30 na escala X. Não, quero apagar só um pedacinho. Vou pegar uma borrachinha aqui. Vamos lá. Então, o 20 corresponde ao 30 na escala X e o 70 que corresponde ao 80 na X. Então, o 70 aqui corresponde ao 80 aqui. Tudo bem? De novo a mesma coisa, né? Só que agora ele pede, ó, calcule a temperatura de fusão do gelo na escala X. Então, a temperatura que eu quero conhecer aqui, né? Vou chamar de X aqui, é a temperatura de fusão do gelo. Ah, mas então quanto que é essa temperatura na escala Celsius? Fusão do gelo é o primeiro ponto fixo, é o 0 da escala Celsius. Bom, então ele não precisa aqui estar falando 0, ele pode estar dando uma dica. Nesse caso, ele está falando que é a temperatura de fusão do gelo, ponto 0. Se ele falasse, calcule a temperatura também de ebulição da água, né? Ou de vapor, seria o 100. E aí eu vou fazer o meu cálculo. Observe uma coisa, ó. Esse 0 ficou esquisito aqui, porque entre o 20 e o 70 eu não tenho 0. Esse 0 estaria mais abaixo aqui, né? Se eu colocar o 0 mais para baixo, poderia também montar a proporção, né? Sem muito problema, mas ficaria diferente do que a gente acostumou aí nos primeiros exemplos, né? O que eu posso fazer? Olha, eu não preciso me preocupar fazer o seguinte, eu acho que eu não vou conseguir apagar aqui. Tem que mudar de novo. Vamos fazer o seguinte, gente.
Tirei o 0 daqui. Bom, a questão é a seguinte, ó, eu posso, em situações desse tipo, que talvez, né, vá confundir na hora de fazer a proporção, utilizar, então, o TC, né, e fazer aquela formulinha genérica, tá bom? Ó, TC aqui e o TX aqui. E depois substituir, porque quando eu monto a formulinha dessa forma genérica, ela vale para qualquer ponto, e aí poderia ser um ponto zero aqui embaixo, um ponto acima de 70, também não teria problema nenhum. Qualquer valor da escala eu encontraria na minha formulinha. Bom, se tiver alguma dúvida, né, se vocês acharem, tá estranho colocar um zero, vai dar problema. Vou ter que colocar embaixo, aí vai ficar diferente o desenho da proporção. Então, usa um TC aqui e a gente pode montar a fórmula, vamos lá? Olha, pedacinho aqui é o TC menos 20, está para 70 menos 20, do mesmo jeito que Tx menos 30 está para 80 menos 30. Olha, então o pedacinho está por pedação, como o pedacinho está por pedação, né? E aí, aqui eu posso fazer algumas simplificações. Então, ó, TC menos 20 é igual sobre 50, né? É o mesmo que Tx menos 30 sobre 50 também. Olha, nesse caso aqui, gente, ficou muito simples o exercício, né? Porque eu posso, inclusive, jogar fora aqui o denominador. Se eu dividir os dois por 50, eu tenho 1 e 1, eu posso jogar fora o denominador. E a minha formulinha fica sem fração, né? Fica só essa partezinha de cima. Tá vendo? E aí fica bem fácil de terminar o exercício, né? Então, vejam, ele quer saber que temperatura é essa temperatura X, quando a temperatura em Celsius é zero, né, o nosso ponto de gelo. Então, coloca um zero aqui, no lugar da temperatura em Celsius, Tx menos 30, e aí a gente consegue terminar o exercício. Veja que Tx deve ser menos 20, que está aqui, ó, e o menos 30 eu vou mandar para lá, para juntar, ele passa mais, então, vai ficar mais 30, e isso dá 10 graus Celsius. Celsius não, X, né? 10 graus X. Então, essa temperatura de zero aqui, ó, né? Aqui tá esquisito, aqui ficaria complicado de pensar, mas é isso. A temperatura de zero na escala Celsius, né? Vale 10 na escala X. Aqui, ó, mais fácil, né? Temperatura zero aqui, vale 10 aqui. Tudo bem? Gente, ó, é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Na verdade é um único caso que eu estou mostrando, mostrei 3 exemplos, mas na verdade é um único caso, acho que no primeiro vocês já entenderam, né? Por favor, façam todos os exercícios dessa aula, tá? Se der um pouco de trabalho para vocês aí, me perguntem, né? Durante as resoluções do exercício, depois na correção, a gente poder entender bem, porque esse exercício é clássico, aparece muito. Bem legal que a gente saiba fazer direitinho. Bom, então, muito obrigado pela atenção aí e até a próxima aula.